Queria, antes de começar a ministrar, avisar que na próxima semana, no próximo domingo, nós vamos ter o que nós chamamos de culto do membro. Como funciona o culto do membro? O culto é normal, aberto ao público, mas o culto é um pouquinho mais rápido do que o normal, porque depois do culto é que acontece a reunião do membro. Quem é que pode participar? Quem quiser. Quem é que eu peço para participar? Todos que já se consideram membro. Pastor, mas eu ainda não tive tempo de fazer o café com o pastor, mas já decidi que vou ficar aqui nessa casa. Você já pode ficar, inclusive é bom que você fique, porque é uma reunião que nós vamos prestar contas de como foram os investimentos nessa mudança, de como está a situação, como vai funcionar a escola, qual é o projeto da escola, o que está no nosso coração. Então, assim, é muito importante, você que decidiu ficar na igreja já, que no próximo domingo, o culto vai ser assim como esse, um pouquinho mais rápido. Você não vai nem perceber que vai ser mais rápido, que a gente dá uma organizada, que o culto acontece do mesmo jeito. E aí, quando ele acaba, quem quiser ir embora está liberado para ir embora, e quem quiser ficar, fica liberado para ficar. Eu já quero te encorajar a ficar, amém? Para que você veja nós gostamos de ser transparentes, gostamos de que todo mundo saiba para onde estamos indo, porque nós estamos indo juntos, amém? Hoje nós vamos, até hoje, cadê a Sônia? Cadê a Sônia, você? Amanhã nós temos um aniversariante, a Sônia, uma intercessora, bem no dia do aniversário da minha esposa. Vou dar uma salva de palmas para a Sônia. Glória a Deus. O filho dela falou para mim hoje, pastor, não deixa passar batido. Não deixa passar batido. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós estamos no segundo episódio da nossa série sobre papéis. Essa série, ela trabalha a questão essencial, tanto da família quanto do ser humano. Vai ter um momento que a gente vai falar sobre papéis práticos, mas essas duas primeiras ministrações, elas são sobre os papéis essenciais. Qual é a diferença de um papel essencial para um papel prático? Família tem um papel prático, por exemplo, de ser o regulador da sociedade. Uma sociedade boa é resultado de famílias boas. Tem famílias ruins, famílias desestruturadas, famílias desreguladas, nós vamos ter uma sociedade desregulada. E o diabo tem trabalhado para destruir as famílias, o conceito familiar, porque destruindo uma família, você começa a corromper a sociedade. Mas qual a diferença do papel prático para o papel essencial? Mais ou menos assim, a faca, ela tem um papel prático de cortar, papel essencial para cortar, ela foi feita para cortar. Mas você concorda comigo que dá para usar a faca para bastante coisa? Dá para passar manteiga no pão. Eu lembro que nós fizemos uma dinâmica na célula uma vez, e foram colocados várias coisas em cima de uma mesa, faca, escumadeira, régua. E aí foi pedido que os participantes da célula dessem aqueles instrumentos uma utilidade que não fosse a principal. Irmãos, o povo é muito criativo. Teve uma pessoa que falou, com a faca, por exemplo, a pessoa falou assim, pastor, sabe quando seu filho bate a cabeça e faz um galo? Você encosta a faca assim, ó, resolve. Falei, ué, usava gelo. Isso é para mostrar que uma coisa pode ter muitas utilidades, mas ela sempre vai ter uma utilidade essencial. E isso acontece com a família. A família ela tem muitas utilidades para a sociedade. Ela é reguladora, ela é geradora de identidade, ela trabalha o caráter, ela instrui, ela discipula, tem tantas coisas. A gente podia falar sobre o propósito da família de uma forma muito, muito expandida, e tenho certeza que todos esses propósitos te edificariam muito. Mas o meu propósito hoje não é falar de forma tão aberta. É falar do papel essencial. O que Deus pretendia no Éden ao criar a família. Na semana passada nós falamos sobre o papel essencial do ser humano. O ser humano foi criado para ser imagem e semelhança de Deus e multiplicar essa imagem e semelhança ao ponto que os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, nutridos de um espírito perfeito, invadissem e dominassem e governassem toda a terra. O pecado entrou, desconfigurou o ser humano, e os seres humanos pararam de transmitir a imagem de Adão caído. Ou seja, embora tenhamos em certa parte a imagem de Deus cravada em nós por termos um espírito, nós fomos desconfigurados pelo pecado. Nós aprendemos semana passada como essa desconfiguração afetou nossa vida e nossas relações. E que a partir de Cristo podemos voltar a transmitir aquilo que Deus nos colocou. E nós não fazemos isso através da geração de filhos.
Nós fazemos isso através da geração de discípulos. Até mesmo porque os nossos filhos, quando nascem, eles também nascem corrompidos pelo pecado. Filho de peixe é peixinho. E filho de crente? Pecadorzinho. Que precisa ser discipulado. Precisa ser conquistado para Jesus. Nós profetizamos sobre nossos filhos. Nós declaramos palavras de bênção sobre os nossos filhos. E é assim mesmo, irmãos. Nossa casa será... Nós serviremos ao Senhor Jesus em família, amém? Todos os nossos filhos serão do Senhor, eles são heranças do Senhor, eles são do Senhor, nós trabalhamos para isso. Mas a consciência de que meus filhos passam a ter a natureza de Deus quando eles se tornam discípulos de Cristo, me dão uma missão para dentro de casa. E nós não podemos tirar essa missão de vista. Os meus filhos precisam ser evangelizados, os meus filhos precisam ser discipulados, porque eles nascem com a natureza caída, eles têm a tendência para o mal, tendência para a rebeldia, e eles precisam de Jesus para que isso mude, amém? Foi isso que nós trabalhamos na semana passada. E hoje nós queremos trabalhar o papel essencial da família. E para começarmos a entender esse papel tão importante da família, nós temos que ver a importância que Deus atribui às relações familiares. Olha o que está escrito. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha que coisa séria. Qual o contexto aqui? O contexto era o tratamento com as viúvas. Paulo está instruindo como a igreja deveria tratar com as viúvas. Era um problema muito relevante para aquela época. Com uma expectativa de vida menor, os homens morriam mais cedo. Por quê? Se envolviam com guerra, todo o trabalho era insalubre. E as mulheres acabavam ficando viúvas mais cedo, os homens morriam primeiro que as mulheres. Isso ainda continua sendo uma tendência, mas na época, sem plano de previdência, sem nada disso, as mulheres acabavam ficando desguarnecidas. E a igreja precisa cuidar das viúvas. Só que Paulo estava regulando isso, dizendo o seguinte: primeiramente, ele fala, vocês devem cuidar das mulheres que são verdadeiramente viúvas. Quando eu lia isso pela primeira vez, eu pensava assim, será que tem viúva falsa? Tem viúva de mentira, né? Mas o que ele estava dizendo é que as viúvas que querem casar, que são novas, que ainda sim, elas entendem que dá para continuar na vida e dá para voltar para o jogo, essas não, elas têm que se virar. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Essas aí estão novinhas, quer casar de novo, você se vira, corre atrás. A igreja não vai ficar pesado, porque é mais ou menos isso que ele estava dizendo, irmãos. Estou parafraseando aqui, contextualizando. Aí ele está dizendo o seguinte, as viúvas que têm filhos, o sustento dessas viúvas não pode ser da igreja, tem que ser dos filhos. E ele vai dizer o seguinte, aí ele vai dizer esse texto, se você não cuidar da sua família, dos seus parentes, principalmente da sua casa, os mais próximos, sua família, você é pior que o descrente e negou a fé. Se ele falasse que é igual ao descrente, já seria algo ruim, concorda comigo? Mas ele está dizendo que é pior que o descrente e negou a fé. Agora imagine o seguinte, você fica pensando às vezes, não, se chegar perseguição no Brasil, se as pessoas apontarem uma arma para mim e disserem, ou nega ou morre, eu não nego, eu morro, mas eu não nego. Muito bom você declarar isso, inclusive para os seus filhos. Mas se você não cuidar dos da sua família, você já negou. Você já negou. Olha como Deus dá à relação familiar um peso muito, muito sério, ao ponto de que se nós não cuidarmos da nossa casa, nós somos pior que os descrentes e nós negamos a nossa fé. Mas não para por aí. Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O que
Pedro está dizendo? Que mulher é mais fraca? Não, não é disso que ele está dizendo. O que ele está falando é sobre os sentimentos, é sobre o trato com ela. Sua mulher tem, a forma que os sentimentos dela reagem é diferente dos seus. Então o Pedro está dizendo, vai se relacionar com a sua mulher com sabedoria, tá? Sua mulher tem que ser tratada com carinho e com honra. Ao ponto de que se você não tratar a sua mulher com honra, as suas orações não são ouvidas. Aí a pessoa chega para mim e fala, pastor, estou no melhor momento da minha fé. Estou jejuando uma vez por semana, lendo 3 capítulos por dia, tenho orado 1 hora por dia, não falto em culto nenhum, não falto na célula, tenho vindo no Tadel, pastor, olha lá na empresa, tenho pregado o evangelho, estou vivendo o melhor momento, glória a Deus por sua vida. Você está cuidando da sua mulher? O que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Tudo. Porque se você não estiver cuidando da tua mulher, você pode fazer tudo isso, Deus não está te ouvindo. Agora eu vou pensar o peso que é o relacionamento com a esposa, ao ponto de Deus falar, vai melhorar seu trato com ela, depois você vem falar comigo, enquanto isso eu não quero nem te ouvir. Ixi! Para pensar olha o nível de importância que Deus dá para o relacionamento familiar, ao ponto de Deus, você está falando e Deus está assim, ó. Vai lá tratar sua mulher melhor, depois você vem falar comigo. Mais ou menos isso. Isso é o jeito que Deus trata a família. Isso já começa a mostrar para nós a importância da família para Deus. Olha o que está escrito em Malaquias 2, verso 13 e 14. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas e nem aceita com prazer. Aí vocês perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. O que está acontecendo aqui? O povo de Israel está clamando, levando oferta para o Senhor, levando tudo que podia para o altar, para o templo, os sacerdotes estavam oferecendo, mas eles estavam percebendo que Deus não estava aceitando nada do que eles estavam fazendo, nada. E de repente eles vêm com ousadia e falam, por que o Senhor não está aceitando aquilo que a gente está oferecendo? Aí Deus responde a partir de Malaquias, sabe por quê? Porque você me traz ofertas, mas você não é fiel à sua esposa. E se você não é fiel à sua esposa, eu não aceito, vai resolver o seu problema, porque eu era testemunha quando você disse para ela que você ia ser fiel. Eu era testemunha quando você disse que você ia ser fiel ao acordo do seu matrimônio, você não foi. Ou seja, o relacionamento com Deus não é só um relacionamento vertical, ele também é um relacionamento horizontal. O jeito que eu lido com a minha esposa, o jeito que eu lido com os da minha casa, reflete diretamente a forma que eu me relaciono com Deus. Isso é o nível de importância que Deus dá para a família. Você está comigo? Está entendendo? Já entendeu que é sério o jeito que Deus lida com família? Agora, Deus, quando quer falar do seu amor, Ele também vai usar uma figura da família. Olha o que Ele diz em Isaías 49, verso 15 e verso 16. Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Segura por aí. Qual é a resposta que Deus espera? É não. Uma mãe não pode se esquecer de um filho que ainda amamenta e um filho que a gerou. Aí você poderia me dizer assim, pastor, mas tem mãe que esquece, tá? Tem mãe que abandona filho. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. A exceção não desqualifica a regra. A exceção só prova que existe uma regra. Certo? Uma mãe se esquecer de um filho é exceção. Uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta, extremamente exceção. A regra é que uma mãe não esquece de um filho que amamenta. A regra é que uma mãe, ela sempre se lembra do filho que gerou. Então a resposta que Deus espera ouvir, ao perguntar isso a partir de Isaías é, não! Uma mãe não se esquece de um filho, uma mãe não se esquece de um filho que ainda amamenta. E aí Deus diz assim, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. O que Deus está dizendo é o seguinte, sabe o maior amor que o mundo pode conhecer? É o amor de uma mãe. Amados, nós como homens, quantos homens pais nós temos aqui? A gente ama nossos filhos muito, né? Irmão, mas o jeito que a mulher ama, a força que a mulher ama é um negócio incrível, irmãos. Nós, os homens, eu não sei você, mas eu falo por mim e por aquelas pessoas que conheço mais perto. A gente vai começar a cair a ficha que a gente pai, a criança já está quase com 1 ano de idade.
A gente vai se esforçando para entender. Aí depois pegou, que nem no tranco, depois pegou, roda. Aí o amor é grande demais que a gente dá a vida pela nossa família, né? Mas a gente dá na força da consciência nos primeiros meses, mas a gente ainda não consegue assimilar que aquela criança tem a ver com a gente. A mulher não, ela nem sabe que está grávida ainda, ela já começa a sentir um amor diferente. Já começa a conversar com a criança, já está apaixonado por ela quando ela nasce. A gente vai lá, eu fui o primeiro a trocar a fralda dos meus filhos quando eles nasceram, estava lá, olhava, falava, coisa assim diferente, não é muito bonito quando nasce não. Diferente, todo mundo fala, que lindo, ninguém tem coragem de falar, né? Mas que lindo, que joelhinho lindo, né? Que joelhinho lindo esse joelho. E a gente está ali com nossos filhos, apaixonados assim, mas a mulher já tem um amor tão profundo. Aí Deus fala, tá vendo esse amor que vocês conhecem, que está no maior nível que vocês podem quantificar? O meu supera. O meu é maior. Quando ele quer falar de provisão, ele usa a figura de um pai. Olha o que está escrito em Mateus 7, verso 9 ao 11. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você é um bom pai? Você dá coisas boas para os seus filhos? Saibam que eu sou melhor do que você. O Pai Celestial é melhor do que qualquer pai da terra. Então ele usa a figura paterna para apontar para ele. Ele usa a figura materna para apontar para o amor dele. Ele usa figuras da terra que as pessoas conhecem, figuras familiares, para se revelar. E aqui nós começamos a desvendar o propósito essencial da família. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 3, verso 14 e 15. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Se nós pensarmos assim, olha, a família de Deus na terra somos nós, amém? Você é família de Deus, amém? Então, família de Deus na terra somos nós que estamos aqui. A família de Deus nos céus são os nossos irmãos que já partiram. Se nós pensarmos assim, nós vamos ter que dizer que uma família só passa a ser família depois que nasce uma criança. E isso não é verdade. Uma criança nasce em uma família. Quando um casal se une em compromisso de matrimônio, eles já formaram uma família. A criança vem para a família. Porque se não fosse assim, nós diríamos que um casal que não pode ter filho, que eles não são família. Vocês não podem ter filho, então vocês não são família. Você concorda comigo que um casal, mesmo sem filho, já são uma família? Concorda comigo? Então, se isso é verdade, Deus não precisava que os seres humanos fossem criados para que ele pudesse ter uma família. E muito menos que os anjos fossem criados para que ele tivesse uma família. Então, a família de Deus, em essência, é a própria Trindade. E nós vemos a manifestação da Trindade, embora essa palavra não exista na Bíblia, a manifestação dela é real durante toda a Escritura. Nós vamos ver, por exemplo, na criação, Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Quando Jesus vai ser batizado, está ali Jesus em carne, ouve-se uma voz do céu que diz, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo vem como uma pomba sobre ele. Nós vamos ler durante o ministério de Jesus conversando com o Pai, se relacionando com o Pai. Mas quando Felipe pede para ver o Pai, Jesus diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Mas Jesus vai dizer, olha, é muito importante que eu vá, porque se eu não for, o Pai não enviará outro Consolador, falando do Espírito Santo. Mas depois Jesus diz, é melhor que eu vá, mas eu voltarei para estar com vocês, para onde vocês estiverem eu esteja também. Esse é o grande mistério da Trindade. Nós cremos em um Deus que é um só Deus, mas que Ele é trino, amém? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele, de alguma forma inexplicável, se relaciona consigo mesmo. E Deus queria revelar a nós toda a plenitude de sua divindade. E Ele escolhe a parábola. E a parábola de Deus é a família. O que é uma parábola, irmãos? Uma parábola é uma coisa muito conhecida que explica uma coisa pouco conhecida. Nós falamos disso semana passada. Quando Jesus quis explicar qual era o seu cuidado com os seus discípulos, ele diz, eu sou o bom pastor e vocês são as ovelhas. Eu nunca vi irmão falando mé. Mas ele não chamou de ovelha, porque ele usou a ovelha e o pastor
que era uma profissão muito conhecida de seu tempo, para explicar a relação entre ele e os seus discípulos, entre ele e nós. Amém? Ou seja, a família é uma parábola que deve apontar, que deve revelar Deus em sua totalidade. Você quer uma expressão, uma parábola? E o Espírito Santo é chamado de Consolador. Uma mãe é uma parábola. O pastor está dizendo que o Espírito Santo é uma mulher. Pelo amor de Deus, irmãos. Eu estou mostrando que o cuidado da mãe, o consolo que a mãe tem, é uma parábola do que o Espírito Santo faz. Se eu quiser explicar sobre consolo, eu falo, olha, o Espírito Santo te consola, como uma mãe consola um filho. Assim como o próprio Deus usou o amor de uma mãe para explicar o seu amor. O consolo de uma mãe é uma parábola do consolo do Espírito Santo. Eu lembro do meu primeiro trauma. Em 1996, estava com 8 anos de idade, eu recebi os meus tios na minha casa para dizerem a meu pai que meu avô havia morrido. Meu avô já era um homem de 86 anos quando partiu, e já fazia um ano que meu avô estava sofrendo com as sequelas de um AVC. Ele foi definhando, e quando ele morreu no hospital, ele já não tinha mais condições de vida. Então a morte em si não foi um grande trauma, mas eu ainda não tinha participado passado por um trâmite de luto, ou seja, enterrar, despedir, velório, não tinha perdido ninguém próximo a mim. Então com 8 anos de idade, nós fomos para a igreja onde ele foi velado, e aquilo já foi algo estranho. Ver pessoas que eu amava chorando, ver meu avô dentro de um caixão, e depois daquela noite eu fui levado para a casa de uma irmã minha, para dormir lá, porque minha mãe passou a noite no velório. E o fato de estar longe da minha mãe, eu nunca tinha sofrido insônia. Aquela noite foi a primeira noite que eu não dormi. Eu passei a noite toda em claro, os barulhos começaram a me incomodar, eu tinha só 8 anos de idade. Então quando eu cheguei em casa, eu comecei a ter dificuldade para dormir. Só que naquele tempo, ninguém falava de psicólogo para criança, irmão. Tudo era frescura. Tudo tinha que ser resolvido com vara. Nada era com consolo. E é o seguinte, eu estava passando, eu era muito pobre. Então minha mãe e meu pai dormiam num quarto, do lado daquele quarto tinha um ambiente onde era cozinha, sala e meu quarto, tudo junto. A cama era na cozinha. Irmãozinho, naquele tempo tudo que estava pendurado para mim virou monstro. Eu acordava assim, mano, parecia que tinha olhando para minha cara. E os meus sonhos eram sonhos que estavam me enterrando vivo, porque quando eu vi meu avô, o trauma maior foi ver meu avô ser enterrado. Porque na minha cabeça eu não desassociei que ele estava morto. Falei, se ele acordar, né, está enterrado, como ele vai respirar aí? Eu tive vários sonhos. E eu lembro que eu começava de madrugada a buscar consolo da minha mãe. E para entrar no quarto, meu pai era um homem muito bravo. Então para entrar no quarto é quase que um ninja, irmão, só. E eu lembro que eu ajoelhava na beira da cama da minha mãe, colocava a minha cabeça no peito dela, e ela me puxava contra o peito dela. E só sentir o coração dela bater, como aquilo me acalmava. O coração de uma mãe só por ela estar presente. E ela começou a ministrar no meu coração todas as noites antes de eu dormir o Salmo 91. Então ela me ensinou a ler, me ensinou a entender o cuidado de Deus para comigo. E ela começou a mostrar o quanto Deus cuidava de mim. Eu fui curado pelo consolo da minha mãe. Então hoje para mim é muito fácil entender o Espírito Santo Consolador, porque eu tive uma boa parábola na minha casa. Todo pai deveria ser uma parábola de Deus. Tem pessoas que têm problema de se relacionar com Deus, porque ele tem problema com a figura paterna. Mas todo pai deveria revelar o cuidado, proteção, amor, direção que Deus dá aos seus filhos, para que quando fosse o momento do filho olhar para Deus, ele tivesse total convivência com a figura paterna. Eu lembro, em 2022 eu cheguei de uma viagem de trabalho, e logo que eu cheguei no Brasil, me ligaram para que eu pudesse fazer um trabalho no Sul. Eu pedi para que a minha família fosse comigo, entrou todo mundo no carro, fomos para lá, e aqueles dias foram dias onde eu tinha muito tempo à noite ali com as crianças, e teve um dia que
o Davi e o Antônio, não tinha o Nicolas ainda, estavam deitados no meu braço, eu estava assistindo um filme com eles, e eu acabei extravasando um pensamento. E eu disse, eu nunca me deitei nos braços do meu pai. Eu nunca tive a oportunidade de assistir um filme deitado nos braços do meu pai. E eu só tinha pensado aquilo, mas eu acabei falando. E os meus filhos não entenderam a complexidade da minha fala e o tamanho da dor que estava na minha fala. Eles só falaram, que bom, né, pai, que a gente tem você para deitar no teu braço. Acabou a conversa por ali. Terminamos a viagem de trabalho, fomos embora, e havia um trecho entre uma parada e outra, e todo mundo no carro dormiu, menos eu, graças a Deus. E eu estava sozinho dirigindo, e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. O Espírito Santo não deixou passar aquela minha fala. E ele começou a mostrar o quanto eu estava ferido e ofendido com meu pai. O problema é que meu pai já tinha morrido fazia 12 anos. Não dava mais para mim ir lá. E talvez se ele estivesse vivo e eu fosse falar, ele não ia entender também. Porque ele fez tudo o que ele podia ter feito, dentro daquilo que ele entendia que era o melhor para mim. Ele me amava, eu não tenho dúvida do amor do meu pai. Mas nós criamos muitas expectativas a respeito da figura paterna, e eu também passei por isso. E ele começou a ministrar dentro do carro, e ele começou a mostrar o quanto eu estava ferido e ofendido com meu pai, e de repente ele me pergunta, você é um bom pai? E eu respondi no meu coração, disse, Senhor, eu acredito que sim. Você é um bom marido? Eu acredito que sim. E ele falou, como você aprendeu? Aí eu falei, eu tenho olhado para o Senhor, tenho olhado para a tua palavra. Ele falou, está na hora de você perdoar seu pai, porque eu já me revelei a você como pai. E eu não tenho falhado para você como pai. Eu tenho cuidado do teu coração há tanto tempo, eu tenho provido tudo que você precisa. Você não vai conseguir seguir sem perdoar. Você não vai conseguir seguir sem olhar para mim. Porque embora os pais precisam ser uma parábola, infelizmente muitos pais têm falhado em ser essa parábola. Todo filho deveria ser uma parábola de Cristo, e isso vale para todos nós, porque todos somos filhos. Todos nós deveríamos revelar a obediência, a submissão a Deus que Jesus revelou. Não deveria haver na boca de um cristão, eu vou ver, eu não quero, eu não gosto, eu não sei, eu não vou fazer. Deveria haver na boca de todo cristão, eu quero fazer tudo que Deus mandou, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero entender a vontade de Deus, eu quero viver para Deus, eu quero glorificar a Deus. Não deveria haver nenhum cristão guerreando para inflar o teu próprio ego. Deveríamos todos estar prontos para nos ajoelhar e lavar o pé do outro, porque essa é a parábola de Cristo, é o que aponta para Cristo. E aqui, eu quero tratar duas questões só duas. A primeira delas, é que se nós não estamos sendo uma boa parábola, hoje é noite de arrependimento. Porque é muito normal a gente começar pensando no que faltou para a gente. Mas a gente não costuma pensar no que a gente tem deixado faltar para os outros. Sempre nós somos os oprimidos, sempre falharam conosco. E deixa eu dizer uma coisa para você. 2 erros não fazem um acerto. Já tentaram dizer para Deus lá no começo que ele pecou por causa do outro. E não deu certo, irmão. Não deu certo. Eu comi por causa da mulher que o Senhor me deu. Não, eu comi. Deus não leva em consideração. Deus não, o erro que fizeram com você, infelizmente, não vai servir como justificativa para você dizer para Deus que você está falhando com seu filho. Então, irmãs, minhas amadas irmãs, Deus te chamou para ser uma parábola de consolo. Você jamais deveria ser o ponto de desequilíbrio da tua casa. Você jamais deveria ser a voz estridente do teu lar. Você jamais deveria ser conhecida como a pessoa que gera confusão dentro dos seus ambientes. Então, se você está aqui hoje e você não tem conseguido transmitir consolo, a primeira palavra, depois nós vamos ter uma palavra para você buscar no Senhor, mas a primeira coisa começa pelo arrependimento. Você tem que dizer, eu me arrependo. Porque eu não tenho sido consolo para as pessoas perto de mim. Não, pastor, é que o senhor não sabe, eu tenho rotina dupla, eu trabalho o dia todo, aí chego em casa, meu marido não ajuda em nada. Eu sei, irmão, sei, mas 2 erros não fazem um acerto. Não adianta você ficar se escorando no erro das pessoas para continuar no pecado de não revelar
o consolo de Deus. Quem é bom de argumento, irmão, é péssimo de arrependimento. Tem gente que é bom demais em argumentar o porquê que ele está errando, por que ele deveria continuar errando. Eu tenho que continuar errando. Não tem argumento. É só arrependimento. Eu não vou ser a voz estridente do meu lar. Eu vou ser a voz do consolo, porque Deus me preparou para isso. Se você é o pai que não tem sido uma parábola de Deus, porque nós vivemos em uma sociedade que as mulheres estão sendo sobrecarregadas, porque os homens abdicaram do seu papel de serem reguladores de seu lar, de serem consolo, de serem amor, de serem a lei, de serem cuidado, de serem provisão. Não, eles acham que porque trabalham, eles podem chegar em casa, ligar a televisão, colocar o pé em cima da mesinha de centro e o resto é a mulher quem faz. Não gera cuidado, não gera amor, não gera proteção, não cuida da mulher, não cuida dos filhos, não cuida de ninguém, nem dele mesmo. Até para ficar cheiroso a mulher que manda. Irmão, pelo amor de Deus, se arrependa hoje. Assuma sua posição de ser uma parábola do Pai Celestial. Assuma sua responsabilidade de que, imagina que coisa linda, Deus querendo falar do amor dele, da proteção dele para alguém, ele puder dizer assim: meu filho, eu te amo e te protejo como o Caio protege a Maju. Coisa linda. Deus poder olhar para a minha família, poder olhar para a tua família e usar a nossa família como uma parábola para explicar o que ele sente, para explicar como ele ama. Se você não tem sido submisso ao que Deus tem feito, se você tem essa jactância, essa arrogância de achar que sabe todas as coisas, você não está revelando Jesus nos ambientes. Hoje é noite de arrependimento. Dizer: Senhor, eu me arrependo profundamente. E o que é arrependimento? Arrependimento não é remorso, não, irmão. Arrependimento é mudança. Arrependimento é reconhecer que está errado e dizer: vai ser diferente, pela graça de Deus, vou fazer diferente a partir de agora. Ai, pastor, eu estou muito arrependido, estou tão triste. Aí segunda-feira faz a mesma coisa, não muda nada. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Isso não comove o coração de Deus. O que comove o coração de Deus é: eu errei e pela graça de Deus eu vou fazer diferente. E se eu estiver fazendo a mesma coisa, peça para as pessoas, o seu grupo de apoio, se eu estiver fazendo a mesma coisa, me avisa, porque eu quero mudar. Porque na verdade, irmãos, olha que dificuldade a gente ajudar as pessoas. Quando o marido vai falar, a esposa vai falar para o marido: você não está, você pediu para mim te ajudar, você não está cuidando da gente. E você que também não está consolando ninguém nessa casa. Irmão, leva só o que é para você, tá? O que é para sua esposa, deixa para ela. Vale para você também, irmã. Que cada um de nós levemos para nossa casa aquilo que precisamos se arrepender individualmente, dizendo: eu preciso mudar, eu preciso ser a parábola de Deus. E aí, resta uma outra questão: ninguém pode dar o que não tem. Então essa noite não é noite só de arrependimento, é noite de cura. Nós precisamos buscar no Senhor a cura. Talvez você está aqui hoje e você tem problemas sérios com a sua imagem paterna. Sua relação com Deus está quebrada. Está quebrada. Como é que você vai ser uma parábola se o seu coração está quebrado? O que é ser uma parábola? Só para você entender o que é ser uma parábola, eu ouvi uma história, eu nem sei se essa história é com H ou com E, se é uma história real ou se ela é só uma ilustração. Eu acredito que ela é uma história real. De um missionário que foi para uma certa tribo de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E quando ele chega lá, ele vai orar, pedir a Deus a estratégia de como ele ia falar com aquelas pessoas a respeito de Jesus. E a estratégia que Deus deu para ele foi uma estratégia que parecia até ser antibíblica. Era assim: cuida deles, serve eles, mas não fala nada. Só cuida. Você não vai ficar aqui por muito tempo. Ele montou uma tenda, ele era médico, e ele começou a cuidar das pessoas da tribo. Ele começou a curar as feridas delas, a tratar enfermidades delas. Ele começou a amá-las, ele cuidava, ele acolhia, ele protegia, ele conciliava problemas dentro daquela comunidade. Com pouco tempo, ele foi para outro lugar e saiu daquela tribo. E chegou outro missionário. E para aquele outro missionário, a estratégia de Deus foi: evangeliza. E ele chegou lá e falou: olha, Jesus, ele passou aqui pela terra, ele curava os enfermos, ele cuidava das pessoas, ele acolhia as pessoas. Aí o pessoal da tribo falou: ele passou por aqui esses dias. Ficava naquela tenda ali, ó. Era só entrar lá, que ele curava, ele cuidava, ele é maravilhoso mesmo, a gente gosta de Jesus aqui.
Irmão, que coisa boa é poder ser uma parábola de Cristo. Mas talvez você chegou aqui hoje e você está dizendo, meu Deus, eu estou muito longe de ser isso. E aí você fala, mas eu nem sei como fazer, porque meu pai foi um péssimo pai. Meu pai nunca cuidou de mim. Meu pai traiu minha mãe. Meu pai nos abandonou. Eu nem sei quem é meu pai. Talvez seja o seu caso. O meu pai foi egoísta, o meu pai só se preocupou com ele mesmo, meu pai se entregou aos vícios, meu pai não cuidou da gente, eu nunca me senti amada e cuidada pelo meu pai, a minha mãe é problemática, a minha mãe ela rivaliza comigo, eu nem posso dizer para minha mãe que meu casamento é uma bênção, porque minha mãe tem inveja de mim. Quantas histórias dessas, irmãos? Nós escutamos no gabinete, pessoas que são infelizes dentro de casa, porque elas não têm para onde olhar, porque quando elas pensam em Deus Pai, a imagem de Pai está destruída. Quando elas pensam em consolo, elas não têm uma parábola que dê a elas uma compreensão mais simples do que Deus é. E elas estão perdidas entre não ser parábola e não ter referência. E aí o confronto vem e você fala, ai meu Deus, eu preciso mudar, mas você não sabe nem como fazer. Eu quero dizer, você vai poder ser isso quando você entender que você foi perdoado e que Deus quer ser uma referência para você. Ele é pai de órfãos, irmãos. Quanto mais pai daqueles que precisam de cuidado. O Senhor não está aqui para que você saia daqui com culpa. Ele está aqui para que você saia daqui. O Senhor me curou. Eu estou pronto para ser o melhor pai para os meus filhos. Eu estou pronto para ser a melhor mãe para os meus filhos. Eu não tive referência para olhar para Deus, mas Deus se mostrou para mim nessa noite. E hoje eu aprendi por Ele, que Ele não me abandonou, mesmo que o meu pai fale, Ele jamais falha, mesmo que minha mãe me esqueça, Ele nunca me esquece, eu fui acolhido por Ele, Ele perdoou os meus pecados, Ele me deu uma nova visão, e a minha família vai desfrutar disso agora. Se foi antes de mim, se meu bisavô falhou com meu avô, se meu avô falhou com meu pai, se meu pai falhou comigo, isso para aqui, porque os meus filhos a partir de agora serão abençoados, os meus filhos desfrutarão de uma paternidade saudável. As coisas não precisam continuar assim. As coisas não precisam continuar desse jeito. O Senhor remiu a nossa casa. Amém, queridos? Eu quero terminar, eu queria convidar você a ficar em pé, mas eu quero terminar com uma leitura de Tiago, capítulo 1, verso 16 ao 18. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Olha como diz a mensagem: portanto, queridos amigos, não se enganem. Tudo que recebemos que é bom e perfeito, só pode vir diretamente do Pai das luzes. Em Deus existe plena firmeza, nele não há instabilidade. Foi Ele que nos trouxe a vida pela sua palavra, pela palavra da verdade. Sua maior alegria somos nós. Somos coroa de sua admirável criação. Deus tem prazer em nós. Talvez você nunca tenha recebido uma palavra de afirmação do seu pai. Talvez você pense que palavra de afirmação é até bobeira. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus estava sendo batizado aos 30 anos. E ouve-se uma voz do céu, e essa voz não dizia, esse é o Messias, escutem-no. Essa voz dizia, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus se preocupa em cuidar do teu coração. Talvez seu pai da terra tenha falhado com você. Deixa eu dizer uma coisa, perdoe seu pai nessa noite. Pastor, mas como posso perdoar alguém que me fez tanto mal? Assim como Jesus fez na cruz, com as pessoas que estavam o matando. Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas por que eu deveria perdoar? Para que as coisas parem em você. Para que você possa ser melhor pai para os seus filhos. Para que você possa ser uma melhor mãe para os seus filhos. Para que você seja um filho que aponte para Cristo. Hoje o Senhor quer te curar, para curar a tua casa, para que a sua família volte a revelar Deus nessa sociedade caída. Queria muito que você tivesse um tempo para falar com Deus. Talvez a sua relação com seu pai é bem ruim. E talvez você tenha bons motivos para que isso seja bem ruim. Mas a questão é se você vai continuar apegado a esses bons motivos, se você quer ser curado.
Você poderia falar com Deus, seu Pai Celestial. Você poderia chamar, feche seus olhos, chama Deus de Pai. Hoje o Jones leu um texto que diz que nós chamamos Ele de Abba, Pai. A ideia mais próxima do Abba é papai. Você consegue chamar Deus de papai? Talvez você nunca teve liberdade de chamar seu pai assim. A maioria dos problemas dessa sociedade estão diretamente relacionados a problema de paternidade. Deixa eu dizer uma coisa, o Senhor quer te curar nessa noite. Hoje o Senhor está aqui para nos curar. Essa cidade precisa de famílias curadas, e o Senhor está aqui para curar famílias nessa noite. Será que você consegue abrir teu coração para Deus? E falar com Ele sobre sua relação com os seus pais? Talvez você precisa pedir ajuda e dizer: Senhor, me ajuda a perdoar os meus pais. Talvez você precise pedir isso ao Senhor. Me ajuda, Senhor, eu não quero seguir sofrendo pela falta, porque o Senhor já me deu tudo que falta. Faça a sua oração, é o momento de você responder a palavra. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar, ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Eu quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como está. 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 Oh, aleluia. Isso não é uma coisa que termina aqui, não. Hoje o Senhor te trouxe consciência talvez de um problema que você tem ignorado há muito tempo. Você precisa de ajuda mais de perto. Você não pode ignorar essa necessidade, porque esse é um problema que tem potencial de destruir sua vida.
tem potencial de te roubar completamente da alegria de servir a Jesus. Não é um problema que você pode identificá-lo e dizer assim, deixa pra lá. Ou você caminha até a cura, ou você pode sofrer tanto por não se resolver sobre esse amor de Deus. O amor de Deus que ultrapassa e completa qualquer falta. O amor de Deus completa qualquer falta. Nós nos arrependemos como reconhecimento daquilo que temos falhado. Mas o que garante que vamos conseguir fazer aquilo que precisamos e não vamos perpetuar a ferida é quando somos curados por Deus. Quando Ele vem e cura o nosso coração e nos dá condições de sermos melhores do que aquilo que recebemos. Os líderes vão estar aqui na frente para orar por você. Mas eu queria muito que você que ainda não entregou a vida para Jesus, você que ainda não confessou Jesus publicamente, a Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Talvez você nunca disse assim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero confessar Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero que, a Bíblia vai dizer em João, que Jesus veio para os que eram seus, e os que eram seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, foi-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Ou seja, quando nós nascemos, embora de certa maneira podemos dizer que todos são filhos de Deus, no sentido de ser criado por Deus, mas paternidade real, transferência de identidade, é para aqueles que recebem o Filho. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Jesus é o único caminho. Talvez você está aqui nesta noite, e você ainda não entregou a tua vida para Jesus. E você gostaria de entregar a tua vida para Jesus esta noite. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida e quer entregar esta noite, só levante uma de suas mãos assim, bem alto. Quero orar por você. Temos ali. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levante suas mãos, entendeu? Que é lá atrás. Temos também. Tem mais alguém? Levante bem alto para que eu possa ver aqui. Pastor, por que eu tenho que levantar a mão para todo mundo ver? A Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei naquele dia diante do meu Pai e dos anjos. Temos mais alguém? Levante a mão. Temos ali mais pessoas ali também, mais pessoas lá atrás, entregando a vida para Jesus. Vamos dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Ele merece, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Tem pessoas aqui que se afastaram dos caminhos do Senhor e desejam voltar aos caminhos do Senhor essa noite. Levante sua mão também. Pastor, eu estava distante, eu já entreguei minha vida para Jesus em outro momento, mas estou voltando hoje. Balança sua mão e fala, estou voltando para a casa do Pai. Temos atrás pessoas voltando para os caminhos do Senhor. Eu quero dizer que a alegria no coração de Deus com a sua volta, temos ali mais pessoas voltando. O Senhor está te recebendo nesta noite. Irmãos, em primeiro momento, eu queria que você, que levantou sua mão, viesse aqui para os irmãos orarem com você. Pastor, mas já foi tão difícil levantar a mão. Mas vem aqui, os irmãos querem orar por você. Eu quero orar, eu vou descer lá para orar com você junto também nesse primeiro momento. Então quando os irmãos cantam, você que levantou a mão, vem para cá, vamos orar juntos. Antes de nós orarmos de forma geral, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Eu vou descer para orar com você. Meu
graça. O perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. Aleluia. Glória a Deus. E eu quebro meu vaso. Aleluia. Quebro meu vaso aos teus Aleluia. pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu. Suas vozes, eu quebro meu vaso. Meu vaso aos teus pés, Aos pés do meu amado, Aleluia. Glória a eu Deus. quebro. Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus agora comigo. Senhor, nós nos quebrantamos aos teus pés. Hoje é noite de salvação, Senhor. Nós nos alegramos porque o Senhor tem atraído para ti os seus filhos. Que o Senhor continue a curar o nosso coração essa semana. Que seja a semana, Senhor, pra... Nós não precisamos de nada além de ti, Senhor, para vivermos o que o Senhor tem prometido para nós essa semana. Amados, nós vamos concluir essa reunião, mas esses líderes vão continuar aqui para orar para você que precisa de ajuda, você que precisa de oração. Você pode sair do teu lugar, você pode ficar aqui. Essa reunião está acabando para muitos, mas para você não precisa terminar se você precisa de ajuda. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez entre nós essa noite. Nós estamos com nossos corações completamente rendidos aos teus pés. Muito, muito obrigado. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a consolação, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana.